Bom, pessoal, aqui para tentar juntar vários conceitos, vários temas que nós vimos em vídeos anteriores em um só, falar de uma metodologia experimental que é bem útil para determinar a fórmula mínima de composto, além da análise alimentar que a gente viu antes lá, mas alguns compostos orgânicos, compostos formados principalmente por carbono, hidrogênio e oxigênio, eles podem ser determinados, ter a sua fórmula mínima determinada também por análise por combustão. Combustão é a reação do composto com o oxigênio, e aí tendo principalmente como produto, se ele tiver apenas carbono, hidrogênio e oxigênio, vai ter como produtos apenas gás carbônico, CO2 e água H2O, considerando combustão completa, certo? E ao saber as quantidades iniciais de produto e de reagente e desses dois produtos gerados, pelo conhecimento da ideia da reação química, a gente consegue trabalhar matematicamente com esses valores e determinar a fórmula mínima dele. E é o que a gente vai fazer aqui agora nesse exemplo, certo? O caso aqui é o seguinte, imagina que eu tenho um composto orgânico, o ácido caproico é o nome dele, e esse composto ele é formado pelos elementos carbono, hidrogênio e oxigênio apenas, certo? E é dada a massa molar dele aqui já como informação que a gente vai utilizar mais para frente, de 116 gramas por mol. Tudo bem? Aí foi feita a combustão desse composto com uma massa inicial de 0,225 gramas. E ao queimar esse composto, ou seja, reagir ele com O2, oxigênio, foram gerados 0,512 gramas de CO2 e 0,209 gramas de H2O, certo? Aí a questão é, como que a partir desses dados a gente consegue determinar a fórmula mínima e posteriormente a fórmula molecular? Vamos ver isso através da equação química e como que a gente pode trabalhar com os dados posteriormente. Bom, obviamente que eu não vou conseguir escrever aqui a equação química balanceada, porque eu não conheço a fórmula molecular do composto, inclusive é o que está sendo pedido, certo? Mas vamos colocar de forma genérica aqui para a gente entender onde que a gente pode chegar. Bom, o composto ele é formado por carbono, hidrogênio e oxigênio, porém em umas quantidades que eu vou colocar aqui como incógnitas A, B e C, por exemplo, que a gente não conhece, certo? É o que inclusive a gente tem que determinar. Isso aqui vai reagir com O2 e vai ter como produto, numa combustão completa, CO2 e água, certo? E os coeficientes estequiométricos aqui, obviamente, não tem como a gente saber, porque a gente não sabe quanto que a gente tem de cada um desses elementos na molécula inicial. Então, eu vou colocar como incógnita aqui também X, Y, Z e W, que seja, certo? Para a gente, com o tempo, a gente vai ver como que a gente pode determinar esses valores aí. Mas vamos pensar, olhando para essa equação, como que a gente pode utilizar os valores que nós temos aqui e chegar nessa fórmula mínima e posteriormente na fórmula molecular. Vou colocar aqui a massa de cada um deles. Então, ó, inicialmente eu tinha aqui 0,225 gramas desse cara aqui do O2. Eu considero que o O2 está em excesso, ou seja, eu vou ter O2 suficiente para reagir totalmente com esse reagente, que ele vai ser o limitante, é ideal que ele seja limitante, porque se ele não for totalmente consumido, a relação entre aquele cara e esse não vai ser exata, porque a gente não vai saber quanto reagiu. Então eu vou colocar o O2 em excesso para garantir que esse seja totalmente queimado aqui no caso. Isso aqui vai gerar 0,512 gramas de CO2 e de água 0,209 gramas. Certo? Só que olha, reparem uma coisa, vocês conseguem verificar que todo o carbono que estava aqui nessa molécula, ele está nos produtos dentro dessa molécula de CO2? Porque só tem o carbono aqui nesse produto, o outro não tem carbono. Então todo o carbono que estava aqui, ele veio para cá na forma de CO2. E eu consigo determinar a quantidade de matéria de carbono porque eu tenho a massa de CO2 que foi gerada. E ele determinando a quantidade de matéria de carbono, eu consigo saber o quanto dessa massa aqui é referente a carbono, certo? E a mesma lógica se aplica para o hidrogênio, porque todo hidrogênio que está aqui, ele veio para cá na forma de água, ele está aqui na forma de água. E aí eu consigo, sabendo a massa gerada, determinar a quantidade de matéria e saber o quanto que tinha aqui. Do oxigênio, isso não é verdade, porque eu tenho oxigênio na nossa molécula, mas eu também tenho oxigênio como outro reagente. Então o oxigênio que tem aqui é uma soma desses dois aqui que a gente não tem como saber a princípio. Mas já sabendo o quanto eu tenho de carbono e hidrogênio aqui, o que restar vai ser o oxigênio, correto?
Vamos tentar utilizar essa ideia para ver onde a gente chega. Vamos analisar então separadamente cada um dos elementos, certo? Vamos analisar primeiro o carbono. Eu quero saber qual que é a quantidade de matéria de carbono que eu tenho nessa massa aqui do composto, certo? Então, ó, o que a gente está buscando é a quantidade de matéria de carbono. Como eu falei, todo o carbono que estava aqui, ele veio para cá e está ali na forma de CO2. E eu vejo que cada molécula de CO2 tem apenas um átomo de carbono. Então, a quantidade de matéria de carbono que eu tenho, necessariamente tem que ser igual à quantidade de matéria de CO2. Porque cada CO2, como eu falei, tem apenas um carbono, certo? E esse cara aqui eu consigo determinar, uma vez que eu sei a massa que foi gerada e eu sei a massa molar dele, que a gente já viu em vídeos anteriores aqui. Como que ficaria, então, esse valor? Vai ser 0,502 gramas dividido pela massa molar do CO2, que é de 44 gramas por mol, certo? Vou pegar o valor aqui, que eu tenho já feito aqui no caderno. Aquela quantidade de matéria, então, de carbono vai ser de 0,0116 mol aqui de carbono, certo? Aonde que está essa quantidade de matéria? É o que está aqui, mas que veio de cá. E está dentro dessa massa aqui. Tudo bem? Consequentemente, a gente consegue determinar a massa de carbono. Qual que vai ser a massa do carbono apenas? Vai ser a quantidade de matéria vezes a massa molar, porém a massa molar do elemento. Quanto que vai dar isso então? Vai ser 0,0116 mol vezes a massa molar do carbono, que é igual a 12 gramas por mol. E aí, é só lembrar, chamar a atenção mais uma vez, esses valores de massa molar que eu estou falando, a gente tira da tabela periódica, certo? Eu não tenho decorado aqui não, eu sei porque eu já usei bastante. Mas isso a gente pode buscar sempre que precisar. E aí, fazendo aquela conta ali, a gente acha a massa de carbono de 0,139 gramas. Essa massa de carbono, aonde que está? Aqui dentro, certo? Então, desse total aqui do composto, 0,139 gramas é carbono, certo? E também é o que tem aqui de carbono, obviamente, porque tudo que estava aqui foi para lá. Vamos desenvolver a mesma ideia agora para o hidrogênio. Então, ó, eu quero determinar a quantidade de matéria de hidrogênio. Mas repara uma coisa aqui, que o hidrogênio que estava aqui, ele veio para cá na forma de água. Mas, nesse caso, cada molécula de água possui 2 átomos de hidrogênio. Concorda? Portanto, se eu tenho 1 mol de água, quantos mols de átomos de hidrogênio eu vou ter ali dentro? Vou ter 2 mols de átomos de hidrogênio para cada mol de água. Tudo bem? Então, ó, a quantidade de matéria de hidrogênio é igual a 2 vezes a quantidade de matéria de água. Porque cada molécula de água possui 2 átomos de hidrogênio. Correto? E esse cara aqui eu consigo calcular porque eu sei a massa e eu conheço a massa molar dele. Quanto vai ficar isso aqui? Então vai ser 2 vezes a massa de água que foi gerada, 0,209 gramas, dividido pela massa molar da água, que é de 18 gramas por mol. Certo? Fazendo essa conta aqui, isso aqui vai dar um valor de 0,0232 mol de hidrogênio. Aonde que está essa quantidade de matéria? Está lá na água que veio daqui. Certo? E aí também, fazendo da mesma forma, eu consigo determinar qual que é a massa de hidrogênio. Então, a massa de hidrogênio vai ser o quê? A quantidade de matéria multiplicada pela massa molar do elemento. Aqui é mais fácil, porque a massa molar do hidrogênio é igual a 1 grama por mol. Então, consequentemente, a massa de hidrogênio que eu tenho é de 0,0232 gramas. Tudo bem? Bom, dando mais um pouco, aqui eu tenho já então a quantidade de matéria de carbono e a quantidade de matéria de hidrogênio. Certo? Eu consigo, inclusive, ver a relação entre eles aqui. Se eu dividir um pelo outro, eu vejo quantas vezes eu tenho mais de um com relação ao outro. Certo? Só que agora tem o oxigênio, mas o oxigênio a gente não consegue fazer dessa forma porque eu tenho oxigênio também aqui nesse reagente. Então eu não consigo determinar quanto de oxigênio tem aqui e tem aqui, eu não posso falar que é o oxigênio que está aqui, porque eu também tenho esse, não é verdade. Mas eu consigo determinar a quantidade de matéria de oxigênio sabendo que dessa massa aqui eu tenho uma parte correspondente ao carbono, uma parte correspondente ao hidrogênio
E aí o restante vai ser correspondente ao próprio oxigênio. E aí eu faço o inverso e calculo a quantidade de matéria dele. Vou fazer aqui para ficar mais claro. Quero fazer agora a análise para o oxigênio, certo? Para o oxigênio eu tenho que partir primeiro da massa. Qual que é a massa de oxigênio contida nessa massa do composto? Vai ser igual à massa do composto que eu tenho ali, vou botar aqui por parte, deixar isso aqui, menos a massa do carbono, menos, vou botar assim, mais a massa do hidrogênio, certo? Então assim, o total menos a dos outros elementos é o de oxigênio, tudo bem? Colocando os valores aqui, eu tenho 0,225, vou colocar as unidades por fora aqui, menos do carbono, 0,139, menos do hidrogênio, 0,0232. Tudo isso aqui em gramas, certo? E aí daqui eu tiro que a massa de oxigênio contida naquela massa de composto vai ser de 0,0628 gramas, certo? Eu estou fazendo isso porque eu estou interessado em determinar qual que é a quantidade de matéria. Porque a relação que é dada aqui é em relação à quantidade de matéria e não à massa, certo? Eu calculei a massa de carbono e hidrogênio aqui porque eu sabia que eu ia precisar utilizar ela aqui. Então por isso que eu já calculei esses caras aqui. Mas eu estou interessado de fato é nesse e nesse valor. E a mesma coisa aqui. Então agora eu tenho que determinar a quantidade de matéria de oxigênio. O que vai ser? Vai ser a massa que eu tenho, 0,0628 gramas, dividido pela massa molar, que é igual a 16 gramas por mol. Certo? Só para voltar, aonde que está essa massa de oxigênio? Aqui dentro. Certo? Esse 0,225 é esse cara, mais esse, mais esse. Tudo bem? E aí, fazendo aqueles cálculos lá, a gente acha uma quantidade de matéria de oxigênio de 0,00392 mols oxigênio. Certo? Bom, vamos olhar o que a gente tem aqui. Ó. Nós fizemos a análise utilizando a ideia da equação química, ainda que ela não esteja completa, uma vez que a gente não sabe alguns termos ali. E aí nós determinamos, dentro de uma determinada massa do composto, qual que é a quantidade de matéria de carbono, de hidrogênio e de oxigênio, certo? O que a gente quer determinar, ou o que a gente pode determinar com isso, é a fórmula mínima. Relembrando, o que a fórmula mínima nos diz? A fórmula mínima, ela apresenta a relação entre os elementos dentro de uma molécula. Quanto que eu tenho mais de um com relação ao outro, certo? E para achar isso, então, é fácil, é só eu dividir os valores de quantidade de matéria pelo menor deles. Se eu dividir todos eles aqui pelo valor da quantidade de matéria de oxigênio, eu vou saber quanto que eu tenho mais de um com relação a esse aqui. Beleza? Vamos fazer isso e ver quanto que vai dar então. Então eu vou fazer agora, estou interessado nesses valores aqui, mol, mol e mol, certo? E aí eu vou dividir todos eles pela quantidade de matéria de oxigênio, que é esse valor aqui. Vou colocar em NO, para não ficar escrevendo ele aqui, esse meu grandão aqui toda hora. Vou dividir por NO aqui, por NO e por NO, certo? Ao fazer esse cálculo, a gente vai achar então uma relação entre eles de 3, 6 e 1. Obviamente, quando eu dividir esse cara aqui vai dar 1, certo? Aqui, reparem que esse cara aqui, ele é aproximadamente o dobro desse, certo? Então o que significa? Significa que eu tenho 2 vezes mais desse com relação a esse, certo? Mas como esse aqui é o que tem menos, é 1, então eu tenho que ver com relação a esse cara aqui. Aí se eu fizer esse cálculo aqui, eu vou achar, aqui é o oxigênio, eu vou achar 3 vezes mais carbono para cada oxigênio e 6 hidrogênio para cada oxigênio, certo? O que eu tenho aqui, então, não tem como ser reduzido mais, é o que a gente chama de fórmula mínima ou fórmula empírica. De novo, o que a fórmula mínima nos diz? A fórmula mínima nos diz qual é a proporção, ou a razão, ou a relação, tem várias palavras para isso, entre os átomos que compõem, diferentes elementos que compõem aquela molécula, certo?
O que ela nos está falando ali é que para cada átomo de oxigênio, eu vou ter 6 átomos de hidrogênio e 3 de carbono, certo? É isso que mostra a fórmula mínima. Isso é igual à fórmula molecular? Pode ser como pode não ser. Nós precisamos de uma outra informação para chegar nessa conclusão. E essa outra informação é exatamente a massa molar do composto, de 116 gramas por mol. E aí lembra lá, como é que a gente pode utilizar essa informação e a fórmula mínima para chegar na fórmula molecular? O que acontece? A fórmula molecular daquele composto, C3H6O, vai ser uma repetição de x vezes, ou qualquer letra que você quiser ali, de tantas vezes, dessa fórmula mínima, certo? Cabe a nós agora determinar esse valor de x aqui. E como é que eu posso determinar isso? Eu sei a massa molar do cara. Portanto, aquela massa molar tem que ser a massa dessa fórmula mínima aqui, tantas vezes, até chegar naquele valor final, certo? Então a gente tem que determinar agora qual que seria a massa molar, por assim dizer, dessa fórmula mínima, que eu chamei de massa unitária. Essa massa unitária, quanto que vai ser? Vai ser 3 vezes 12, que é a massa molar do carbono. Eu tenho 3 carbonos, mais 6 vezes 1, que é do hidrogênio, mais 1 vezes 16, certo? Tudo isso aqui eu vou colocar em gramas por mol, mas não é correto utilizar muita unidade aqui, porque a gente não está falando de uma molécula de fato, né? Ou um mol de moléculas, mas é só para questão de correção com relação à unidade, não tem problema. Faz aquela conta ali, 10 vezes 30, 36, 42, 52 com 6, 58. Então esse cara aqui dá uma massa unitária de 58 gramas por mol, certo? E aí, com isso agora, a gente consegue determinar o valor de x. Por quê? O x vai ser quantas vezes eu tenho que repetir esse aqui para chegar naquela massa molar que foi dada lá no enunciado. É só pegar aquele e dividir por esse. É fácil, né? A conta está fácil aqui, mas eu vou colocar só para vocês entenderem. 116 dividido por 58, que é igual a 2, certo? Consequentemente, essa fórmula mínima se repete 2 vezes, até nós termos a massa molar, consequentemente teremos a fórmula molecular. Daí a gente tira que a fórmula molecular do composto vai ser, portanto, C6H12O2. Aqui nós temos a fórmula molecular, que mostra de fato quantos átomos de cada elemento nós temos na molécula. E aqui a gente consegue ver, só para voltar para a ideia da fórmula mínima, para cada átomo de oxigênio eu tenho 6 desse aqui, uma vez que 2 vezes 6 é igual a 12, e 3 de carbono, porque 2 vezes 3 é igual a 6. É o que está representado na fórmula mínima. Certo, pessoal? Bom, era isso que eu queria mostrar, só para recapitular aqui, o que a gente fez? Nós pegamos uma análise por combustão, ou seja, analisamos quais que são os produtos gerados pela queima de um composto orgânico, nesse caso formado apenas por carbono, hidrogênio e oxigênio, mas pode-se ter também outros elementos nessa molécula, tem que ser controlado, não é qualquer coisa também que daria certo, mas é possível. E aí, ao coletar os produtos da combustão e saber a massa deles, a gente consegue manejar matematicamente esses dados para determinar qual que é a relação entre a quantidade de matéria dos elementos que compõem aquela molécula. E com essa relação, a gente determina a fórmula mínima. Sabendo a massa molar, a gente determina a fórmula molecular, certo? E só para fechar aqui, vamos tentar agora utilizar essas informações para ver se a gente consegue escrever essa equação química corretamente, porque agora a gente sabe qual que é a fórmula molecular do composto. E eu poderia escrever de novo lá, né, para ficar mais bonitinho, mas agora eu já apaguei aqui. Qual que é a fórmula molecular dele? A gente calculou lá, C6H12O2, certo? Vamos ver como é que a gente pode balancear essa equação aqui. Vamos pensar primeiro o carbono. O carbono está aqui, porque aqui eu tenho carbono só no CO2, fica fácil. Se eu tenho 6 carbonos aqui, vou colocar que ele está formando 6 CO2, certo? Que aí o carbono fica balanceado. Hidrogênio, eu tenho 12 aqui. E eu tenho hidrogênio lá na água, mas cada molécula de água tem 2 átomos de hidrogênio. Então, se eu colocar que está sendo formado também 6 moléculas de água, eu passo a ter o hidrogênio também balanceado, certo? E aí vai faltar o oxigênio. Quanto tem de oxigênio aqui?
6 vezes 2, 12, mais 6, porque eu tenho 6 água, cada água tem um oxigênio. Então 12 mais 6, 18. Aqui eu tenho um O2, portanto eu vou precisar de 9 moléculas de oxigênio para reagir. Ah não, desculpa, tá errado. Eu tenho já 2 oxigênios aqui, certo? Então, ó, de novo, voltando, 6 vezes 2, 12, mais 6, 18, certo? Aqui eu já tenho 2, então faltam 16. Para chegar a 16, então eu coloco 8 aqui. Agora sim está balanceado. Olhei antes de publicar o vídeo, tem que botar a correção lá embaixo, né, na descrição do vídeo. Então, 8 vezes 2, 16, mais 2, 18, que é igual ao que a gente tem do lado de lá. Então, agora essa aqui é a equação química balanceada, que a gente só foi conseguir obter depois de fazer todos esses cálculos, porque sem a fórmula molecular nós não conseguiríamos ter isso aqui. Beleza? Bom, era isso então, e aí no próximo vídeo a gente já começa a falar de um outro conteúdo um pouco diferente, tentar olhar um pouco mais a fundo para o átomo e entender como que é o átomo em si e como que isso vai influenciar nas propriedades deles lá na frente, beleza? Então até a próxima.